E aí pessoal, professor Aécio aqui, com mais uma questãozinha sobre potência. E a questão fala o seguinte: calcule o valor da potência 64 elevado a 0,8333, assim, infinitamente. Você deve até estar pensando agora, professor, como é que eu vou resolver essa potência, sendo que o expoente é um número decimal infinito? Calma, a gente vai ver isso agora. Vamos à solução. Bem, primeiramente, você já deve ter percebido aqui que 0,833, assim, infinitamente, se trata de uma dízima periódica. Então, primeiramente, aqui a gente tem que encontrar a fração geratriz da dízima periódica para depois, sim, trabalhar na potência. Então, vamos pegar aqui 0,8333 infinitamente. E como eu não sei quem é a minha fração geratriz, eu vou chamá-la aqui de x. Tranquilo? A primeiro passo, aqui a gente não consegue fazer nada com essa equação, mas vamos multiplicá-la por 10. Multiplicando por 10, 0,833 assim infinitamente, a vírgula irá correr uma casa para a direita, então eu ficarei com 8,333 infinitamente. E x vezes 10 são exatamente 10x. Só que, se eu pegar aqui a segunda equação menos a primeira equação, veja que a parte decimal ela não irá zerar, certo? Porque aqui eu vou ficar com 3 menos 8, no caso, né? Então, requer que eu pegue essa segunda equação e multiplique ela novamente por 10. Fazendo isso, a vírgula irá correr uma casa para a direita, se deslocar uma casa para a direita, então a gente vai ficar aqui com 83,333 infinitamente. E 10x vezes 10 são exatamente 100x. Bem, agora se eu pegar aqui essa terceira equação menos essa segunda equação e reescrever ela da seguinte forma, e subtrair aqui, essa minha parte decimal, ela irá zerar. Então aqui eu posso cortar. Lá do infinito, 3 menos 3 vem zerando. Então eu posso cortar aqui 3 menos 3 vai dar 0. 3 menos 3 vai dar 0. 3 menos 3 vai dar 0. Aí aqui eu fico com 83 menos 8. E isso é igual a 75. 100 menos 10, pessoal, são exatamente 90x. Como eu quero x e o 90 está multiplicando ele, esse 90 passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x igual a 75 dividido por 90. Então, fazendo uma simplificaçãozinha aqui por 15, pessoal, ó. Se eu divido em cima, tenho que dividir embaixo, pelo mesmo número. Então, eu vou obter aqui que x é igual a 75 dividido para 15 dá exatamente um 5. E 90 para 15 dá exatamente um 6. Então, aqui eu sei que x é exatamente 5 sextos. Agora, podemos ir para a potência. Então, 64 está elevado a 0,8333 infinitamente. Repete aqui o 64, né? E como 0,8333 infinitamente é a mesma coisa que 5 sextos, então 64 fica elevado a 5 sextos. Bem, aqui é que está o pulo do gato, pessoal. Se eu tiver aqui um número A elevado a m sobre n, isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz de A elevado a m com o índicezinho aqui do radical igual a n. Ou seja, a fração, certo? O numerador da fração ele vai se transformar no expoente do radicando, e o denominador da fração ele vai se tornar o índice do radical, assim como a base da potência irá se transformar no radicando. Então, a gente vai aplicar isso aqui agora, certo? Então, vou ficar aqui com a raiz de 64 elevado a 5. E esse 6 aqui passa a ser o índice do radicando. E eu vou ter a raiz sexta de 64
elevado a 5. Bem, podemos reescrever isso aqui da seguinte forma. Raiz sexta de 64 elevado a 5. Aqui, então, eu posso fazer o seguinte. Calcular a raiz sexta de 64. Fazendo isso por meio de fatoração, vamos pegar o 64 e fatorar em números primos. Começando aqui por 2. 64 por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 por 2 dá um 8. 8 por 2 dá um 4. E 4 por 2 dá um 2. Agora 2 dividido por 2 dá exatamente 1. Como se trata de raiz sexta, então a cada 6 números que se repetir, eu vou pegar apenas 1. Então tem o 2 aqui se repetindo exatamente 6 vezes. Então eu vou pegar apenas 2, certo? Então aqui eu tenho que a raiz sexta de 64 é exatamente igual a 2. Então eu vou ficar aqui com 2 elevado a 5. Porque 2 é a raiz sexta de 64. Agora 2 elevado a 5 é exatamente o 2 vezes ele mesmo, 5 vezes. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2 são 16, 16 vezes 2 são 32. Então a potência 64 elevado a 0,833 infinitamente é igual a 32. Pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificações que estamos colocando questõezinhas como essa e mais uma série de aulas sobre potência, e vem muita coisa melhor aí pela frente. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!